cujo título, o capítulo final. A leitura da Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo de 8 a 10. Na abertura dessa conferência, sentado ali, o Senhor me fez lembrar que Estevão, do livro de Atos dos Apóstolos, seria um bom representante de tropas e capitães que tinham um coração igual ao coração de Abraão. Um coração puro, limpo e que queria somente servir ao Senhor, não buscava os seus próprios interesses. Então eu vou, já que o Espírito começou me dando essa indicação, essa mensagem, eu vou falar um pouco de Estevão. Imagine vocês o dia de Pentecostes, quando gerou a igreja, foi no ano 29. E quando Estevão deu a palavra dele em Atos capítulo 7, foi no ano 35. 29 foi gerada a igreja e Estevão deu a palavra de Atos capítulo 7 no ano 35. Portanto, passaram-se 6 anos. E lembrem-se do que nós dissemos, que em 2020 o Senhor nos deu uma palavra a respeito de Salmo 110, versículo 3. E que foi prometido que Deus formaria um exército de jovens santos quando chegasse a aurora. E esses jovens santos cairiam do céu, dados por Deus como gotas de orvalho. E com isso formaria um exército de jovens santos. Para quê? Para que se cumprisse a promessa do Pai ao Filho, que disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha por estrado dos teus pés os teus inimigos. E ainda prometeu que de Sião viria o cetro do seu poder. Em outras palavras, Deus, Ele prometeu ao seu Filho que colocaria todos os inimigos debaixo dos seus pés. E como Ele faria isso? Ele faria essa autoridade, esse poder de colocar os seus inimigos e inimigos de Cristo debaixo dos seus pés, teria de vir de Sião. Você, adolescente, você jovem, você sabe que é Sião? Sião é onde estava a fortaleza de Davi. É onde estava a defesa do reino e onde estava o centro da expansão do reino de Davi. E Davi
prefigura a Cristo. Nós hoje estamos preocupados em trazer Cristo de volta como Rei. Nós não queremos viver como muitos, adormecidos, desapercebidos. Nós queremos estar em alerta, lutando pelo reino. Nós queremos fazer parte desse exército que o Pai prometeu ao seu Filho de colocar os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés. E esse trabalho seria feito pela igreja. Mas a igreja não a sua totalidade. A igreja, a parte que se preocupa com o reino. Eu creio que eu estou me referindo a vocês. O Senhor conseguiu, depois da palavra dada em 2020, parecia nada estar acontecendo, porque logo depois dessa promessa, dessa palavra, veio a pandemia. Todos os irmãos, todas as igrejas pararam de reunir, não tinham como juntar-se, mas graças a Deus que a palavra não parou. A palavra de Deus, através do instrumento que o Senhor nos deu, IVPT, continuou a sendo ministrada todas as semanas fielmente. E essa palavra manteve as igrejas com vida, manteve as igrejas seguindo uma direção correta e única. E dessa forma, no final de 2021, nós vimos surgir em Campo do Jordão as primeiras gotas de orvalho, ali já lutando pelo reino de Deus, pregando o evangelho do reino. E a partir de 2022 em diante, muitas casas de adolescentes surgiram. E de lá para cá, de 2020 para 2025, já são 5 anos. De Pentecostes, a palavra dada por Estevão foram 6 anos. Vocês veem semelhança nisso ou não? Se Estevão tivesse, no início da geração da igreja, no dia de Pentecostes, quando derramou seu Espírito para gerar a igreja, se ele tivesse, na época, 15 anos, 6 anos depois, quando deu a palavra, ele teria estado com 21 anos, certo? 21 anos. O que eu quero dizer com isso? Estevão e outros 6 com ele, que foram escolhidos a dedo, eles representam vocês. Representam vocês que foram dados pelo Pai ao Filho, como promessa de formar um exército que lutaria pelo reino do seu Filho. E hoje você está aqui. E nós, hoje à tarde, essa conferência chegou ao seu auge. A vontade de servir ao Senhor está transbordando no coração de vocês. Alguns não têm a idade ainda, mas aqueles que têm idade já se candidataram para ser missionário, para pregar o evangelho, para lutar pelo reino. Então, vamos ler um pouco como eles surgiram. Capítulo 6 de Atos,
Ora, naqueles dias, versículo 1, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Helenistas são os que tinham costumes e língua, né, em grego. Eles falavam grego, tinham costumes, né, gregos. Contra os hebreus, contra os judeus. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Presta bem atenção, Estevão, homem cheio de fé, igual a Abraão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe era cheio de fé e do Espírito Santo. Jovens, adolescentes, Deus está chamando vocês porque vocês são homens cheios de fé e do Espírito Santo. Cheio de fé, por quê? Porque vocês não estão aqui pela capacidade própria. Vocês estão aqui porque vocês amam a palavra. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Portanto, de tanto vocês fazerem a imersão, inculcarem a palavra no coração, dominem com Deus, acordarem com Deus, fazendo transcrição e sair para pregar o evangelho com essa palavra, vocês já estão cheios de fé. Vocês não agem pela lógica humana. E quando você não age pela lógica humana, você age pela fé. E quando você age pela fé com a direção da palavra, o Espírito Santo tem liberdade de agir com seu poder. Isso é igual a Abraão. Abraão não teve mérito nenhum, não foi pela sua capacidade que Deus o chamou, mas Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Portanto, Deus está criando uma geração de 2020 para 2025. Aqueles que tinham 13 anos, 15 anos, hoje já têm 18 a 20 anos. Já são como Estevão. E eu tenho certeza, quem esteve nesse período todo envolvido com esse ambiente da igreja, fazendo imersão na palavra, pregando o evangelho, né? Acompanhando a palavra de perto, eu tenho certeza, se um dia houver uma necessidade de você abrir a sua boca, como Estevão teve a necessidade, da sua boca também sairia as maravilhas que estão registradas no capítulo 7 de Atos. Para mim, o capítulo 7 de Atos, a palavra dada por Estevão, é uma das melhores mensagens de toda a Bíblia. Uma mensagem completa. Porque Estevão estava
totalmente constituída com essa palavra. E você também está ou não está? Os gritos de guerra hoje estão maravilhosos. Porque os gritos de guerra não são meramente gritos. Os gritos de guerra hoje possuem um conteúdo que vem da própria palavra. E vocês sabem de cor todos os gritos de guerra. Eu tenho dificuldade de memorizar, mas vocês sabem todos. Até nossas crianças, que não sabem ler ainda, sabem de cor todos os gritos de guerra. Isso já é uma fonte de você estar constituindo-se com todo esse conteúdo. E isso está se tornando a sua realidade. E um dia, quando for necessário, você abrir a sua boca, não sairá meras doutrinas vazias, mas sairá com conteúdo a sua palavra, como de Estevão. Estevão não esteve nesses 6 anos fazendo um curso bíblico. Não havia na igreja primitiva escola teológica. Não havia na igreja primitiva seminários, cursos para melhorar o conhecimento bíblico. Então, como Estevão estava tão cheio de conteúdo da palavra? Como ele adquiriu? Pergunto para vocês. Por 6 anos. Já pensou nisso? Não? Não descobriram? Vem de Atos 2, 42. Como diz o Atos 2, 42? E perseveravam no ensinamento, vou dizer, na palavra dos apóstolos e na comunhão. Quer dizer, irmãos, na verdade, nós não precisamos de muita coisa. No passado, a gente pensava que os jovens precisam fazer curso bíblico, jovens precisam fazer estudo bíblico, jovens precisam conhecer muito conhecimento bíblico, pegar muitos livros dos grandes personagens do passado para se constituir. Estevão não teve isso. Ele não fez teologia. Então, o que ele tinha de conteúdo vinha de uma forma orgânica. Os apóstolos falavam da parte de Deus, palavra de direção, de suprimento para a igreja, e Estevão, como todos os demais membros da igreja, eles tinham o quê? Eles tinham comunhão sobre essa palavra. O que significa ter comunhão sobre a palavra? Fazer imersão, transcrição. Vocês sabiam que os irmãos que ajudaram vocês na palavra nessa conferência, eles se comprometeram a fazer a transcrição das mensagens. Alguns deles chegaram a fazer 3 vezes, 5 vezes a mesma palavra, a mesma mensagem. E as nossas irmãs que nos serviram de modelo no Congresso das Mulheres, uma irmã chegou a fazer 17 vezes uma transcrição. Então, de onde vem a constituição da verdade nossa? Vem da comunhão da palavra dos apóstolos. É simples. Não há necessidade da igreja criar faculdades teológicas. Não há necessidade da igreja criar cursos bíblicos. Hoje, o SEAP, no passado o SEAP, a gente ainda pensava que faltava a constituição das verdades básicas. Então a gente fazia o SEAP tantas e tantas lições.
mas a gente nunca viu aquilo funcionar. Agora que nós percebemos, o SEAP está usando que material hoje? A palavra atual. A palavra que é ministrada para a igreja, eles entram, não é isso? E tem comunhão e aplicam nas ruas, aplicam na pregação do Evangelho. Irmãos, é isso. E vocês foram preparados nesses 5 anos. Foram ou não foram preparados? Agora, esses 7 homens que foram escolhidos para pregar? Vocês não entenderam, né? Vocês não leram aqui? Esses 7 homens foram escolhidos para quê? Para servir as mesas. Olha só, né? Se eles eram tão constituídos como Estevão, eles poderiam dizer, mas vocês nos escolheram para cuidar da comida, de servir comida, arrumar mesa, limpar mesas. E quem vai lavar louça? Vocês estão nos subestimando. Nós sabemos pregar, nós sabemos falar. Aí começa a criar insatisfação no interior, achando, como Lúcifer, achando, né, que ele merecia postos melhores. Por quê? Porque quem se dedicava ao ministério da palavra não eram eles. Quem se dedicava ao ministério da palavra eram os apóstolos. Vocês já pensaram nisso ou não? Então, irmãos, Deus está fazendo de vocês, ainda que constitua vocês com a palavra, Deus precisa que vocês sejam obedientes e operacionais. Vocês estão dispostos a servir as mesas? Vocês estão dispostos a limpar o chão? Se for necessário? Vocês estão dispostos a servir a igreja? Servir as pessoas? Esse é o espírito de servo que Deus está implantando nos corações de vocês. Ninguém aqui quer ser um grande pregador. Ninguém aqui quer ser reconhecido como alguém que conhece bem a Bíblia. Ninguém está preocupado com isso. Nós só queremos servir ao Senhor. É ou não é? Então, graças a Deus, esses 7 eram homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, e Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então vou prosseguir. Então Estevão representa essa geração, toda geração de adolescentes e jovens, que tem um espírito humilde e simples, e que ama a palavra profetizada. No início da igreja primitiva, foram produzidos dessa forma 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Da mesma maneira, hoje está sendo produzida uma geração simples, que inculca a palavra e também cheio do Espírito e de sabedoria. Vocês acreditam que vocês são uma geração de fé, cheio do Espírito e de sabedoria? Não que vocês sejam sábios, mas o Espírito dá sabedoria para vocês. Então, uma característica muito importante, Estevão era cheio de fé e do Espírito Santo. Agora vamos ver Romanos capítulo 4, vamos lá. Vamos comparar com Abraão. Romanos 4, versículos 2 e 3. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. O que quer dizer isso? Quer dizer que Abraão não foi
não foi escolhido, não foi chamado por Deus, porque ele era bom em obras e fez muitas coisas por merecer. Não. Eles simplesmente buscavam Deus e creu quando esse Deus lhe apareceu e falou com ele. E vocês são essa geração. Quando vocês têm 13 anos, 15 anos, certamente vocês não foram escolhidos por Deus pela capacidade, porque vocês conhecem muita coisa da Bíblia. Não, certamente não. Vocês foram escolhidos por Deus porque vocês creram na palavra, com simplicidade. Assim era Estevão e assim são vocês. Vocês também são homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo. Tá? E ainda mais, Romanos 4 ainda, versículo 11. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Irmãos, Abraão é o pai de todos os que creem. Abraão é seu pai. Abraão é meu pai, entendeu? O pai, né, da fé, pai de todos que creem, dos não circuncidados, que somos nós, e também dos circuncidados, o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são somente circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Quer dizer, qual é o mérito de Abraão? É crer, é fé. E não só creu na primeira vez em que Deus apareceu a ele e falou com ele, mas ele andava na fé pela fé. A vida dele é uma vida de fé. E, em outras palavras, ele cria na palavra de Deus e ele se arriscava. Deus falou, ele fazia, ainda que seja algo ilógico. Não tinha lógica nenhuma. Hoje de manhã Maurício disse, não tinha lógica nenhuma ele sair da casa de seus pais, da casa da sua parentela. Não era lógico. Mas Deus falou para ele sair, ele saiu pela fé. Vocês também são assim, não são? Nós andamos pela fé. Ó Senhor Jesus, hoje Deus está levantando uma geração que anda pela fé. Gênesis 14. Gênesis 14. Senhor Jesus. Você sabia que em Gênesis 14 aconteceu uma guerra em que 5 reis saíram para lutar contra 4 reis. E os 4 reis venceram com seus exércitos numerosos e venceram os 5 reis. E nessa luta, pelo fato de Ló, sobrinho de Abraão, havia escolhido viver em Sodoma, Sodoma foi derrotado. E Ló, sua família, seus homens, seus bens foram levados cativos. Aí Abraão soube que o seu sobrinho Ló foi levado em cativeiro. Qual foi a reação de Abraão? Versículo 13. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ane, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, ele fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan.
Eles perseguiram quem? Abraão perseguiu os grandes exércitos dos 4 reis que derrotaram 5 reis. Com quantas pessoas? 318 homens. Não é loucura? Pegar 318 homens e lutar contra exércitos de 4 reis, que derrotaram 5 reis. Isso não é lógico. Mas Abraão não andava pela lógica, ele andava pela fé. Por que Abraão conseguiu vencer os exércitos dos 4 reis e ainda resgatar Ló de volta com 318 homens? Porque Abraão cria em Deus, criou na palavra de Deus. Ele saiu e venceu. E quem eram esses 318 homens? Eram 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Irmãos, Estevão, juntamente com os outros 6 diáconos escolhidos, homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, eles faziam parte desses 318 homens dos mais capazes, de boa reputação, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, dos mais capazes. Eles eram nascidos em sua casa. Eles não vieram de fora, eles eram nascidos. Estevão e os outros, provavelmente, eles nasceram de novo, foram regenerados, provavelmente pela palavra que Pedro deu no dia do Pentecostes. Eles nasceram lá. E 6 anos depois, eles precisaram lutar. Estevão estava sendo acusado com uma acusação grave, com risco de morrer. Mas ele não tinha medo. Ele fazia parte dos 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa. Vocês entenderam? Vocês são esses 318 homens. Nós temos um mundo para conquistar. Nós temos continentes para conquistar. O evangelho do reino precisa ser pregado. Nós somos poucos. Somos apenas 318 homens. Quem são os 318 homens para conquistar essa terra toda? De numerosos exércitos que nós vamos enfrentar para lutar contra o reino de Deus. Nós somos apenas 318. Mas qual é a vantagem sua e minha? Ou especialmente de vocês? Vocês são nascidos de casa. Vocês já, na adolescência, muitos de vocês nasceram de novo ali. E vocês nasceram dessa forma. E vocês já entraram nessa nova cultura da igreja, da imersão na palavra, de amor reverente à palavra, de ser simples, um espírito aflito, né, abatido, né, simples, e que tremem da palavra do Senhor. E vocês foram cultivados, alguns de vocês foram cultivados já tem 5 anos. Quantos anos você tem? Não, quantos anos você tem já de casa? Deus quer usar você para derrotar o exército de 4 reis, para resgatar muitas pessoas para o reino de Deus.
E em especial nós estamos buscando os buscadores. Porque nós queremos que esses buscadores se somem a nós para lutar em Sião, para colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Essa é a nossa luta. Porque esses 318, se não fossem os que andavam nas pisadas de fé de Abraão, eles iriam recusar em sair lutar. Abraão, você está louco. Nós somos 318 homens. Como é que nós vamos enfrentar milhares de combatentes profissionais? Eles são soldados que só fazem isso. E nós somos 318 homens. Se eles pensarem dessa forma, eles nunca iriam sair, não é verdade? Se vocês pensarem dessa forma racional e lógica, vocês não iriam ser missionários. Vocês não iriam se entregar para a obra do Senhor. Porque o desafio é muito grande. São 4 reis com seus soldados. Mas, irmão, nós andamos nas pisadas de fé de Abraão. Nós cremos em Deus. Quando Deus fala e nós cremos, a coisa se realiza. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, o Estevão foi martirizado pelos líderes religiosos, incomodados com a chegada da dispensação da fé, pois eram zelosos pela lei de Moisés. O que é ser zeloso pela lei de Moisés? É não querer andar pela fé. A lei é mais fácil de nós termos em mãos para cumprir, porque está escrito, é um checklist. Faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Mas nós não, nós somos homens de fé. Nós andamos nas pisadas de fé de Abraão, né? Então, quando vocês se lembram em Atos capítulo 7, quando Estevão iniciou essa palavra maravilhosa que ele deu, vamos pelo menos dar uma olhadinha rápida. Estevão, né, Atos capítulo 7, no versículo 2 nós já lemos muito para vocês. Estevão, ele não começou a discutir com os líderes judeus sobre a prática da lei, né? Não, ele não discutiu que iniciou-se a dispensação da fé e nós não devemos voltar para a prática da lei, mas ele lembrou os líderes judeus de que o pai da nação, na verdade, é Abraão. E Abraão, ele era homem de fé. E eles queriam voltar para a lei. A lei volta para a lógica humana, capacidade humana. Então, Abraão era homem que cria em Deus e era homem cheio de fé. Por isso que Estevão foi forjado assim, era um homem cheio de fé. E vocês estão sendo forjados. Vocês não andam pela capacidade de vocês, vocês não andam pela lógica de vocês, mas vocês são pessoas de fé. Os nossos jovens mal fizeram 18 anos, alguns deles foram mandados para a Ásia. E eles lá na Ásia, se não fossem homens de fé, eles iam dizer, o que eu estou fazendo aqui? Aí sim vai dizer, ai papai, ai mamãe, o que eu estou fazendo aqui? Estou no meio de pessoas e línguas estranhas que eu não entendo e não consigo me fazer entender. Não consigo me comunicar. Se eles pensassem assim, iriam desanimar e voltar logo. Mas graças a Deus, os seus contemporâneos não perderam a fé. Eles estão corajosos andando pela fé. Estão
abrindo caminho, abrindo picadas lá no Japão, abrindo picadas na Coreia do Sul. E graças a Deus, foi hoje, recebemos uma fotografia, irmãos, da reunião deles. Um número bonito de irmãos, pessoas. Irmãos, o Senhor, Deus é com eles. Porque eles são homens de fé. Você quer trilhar por esse caminho também? Ou você olha para as coisas lógicas, né? Aí, então desista desse caminho. Esse caminho é caminho de fé. É para quem anda nas pisadas de fé de Abraão. Senhor Jesus. Então Estevão mostrou para os líderes religiosos da época que em nome de defender a lei, porque eles defendiam a lei, em nome de defender Moisés, né, eles não quiseram obedecer às próprias palavras vivas de Deus transmitidas por Moisés, que eles tanto veneravam, mas eles se esqueciam de que o homem vive pela palavra de Deus, como vocês fazem. Isso está em Atos capítulo 7, dá uma olhada. Atos capítulo 7, versículo 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Esse profeta seria Jesus. Este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual Moisés recebeu palavras vivas para nos transmitir. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas as palavras vivas que Moisés transmitia, o povo rejeitava. O povo não queria ouvir. E eles queriam matar Estevão por Estevão não seguir a lei de Moisés. Tá? Então, vamos lá. E vamos lá para 51, né? 38, 39, né? Aqui, ó. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram a Moisés, e no seu coração voltaram para o Egito. Vocês que falam tanto de Moisés e da lei de Moisés, dos costumes de Moisés, vocês são, versículo 51, homens de dura cerviz e incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente... Perdão, entrou um mosquitinho aqui. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Não só os judeus não quiseram dar ouvidos aos profetas que Deus mandava para falar palavras vivas, eles rejeitaram, recusaram, perseguiram e mataram. E não só mataram a esses, e mataram Jesus, que era o profeta, semelhante a Moisés, Deus havia enviado para fazer a mudança da dispensação da lei para a dispensação da fé. Deus quer levar a nós todos a andar pela fé. Não andar pelo certo e errado. O certo e errado está na árvore do conhecimento do bem e do mal. A fé está na árvore da vida. Irmãos, a vida tem poder. O Espírito Santo tem poder. E nós estamos na linha da fé. Graças a Deus. Então, eu quero dizer isso para vocês. A morte de Estevão foi uma semente que foi sacrificada no final da boa fase da igreja primitiva, porque depois
veio a perseguição e a igreja em Jerusalém já começou a perder essa boa fase. E que os nascidos no dia de Pentecostes, que andavam nas pisadas da fé de Abraão, amavam a palavra dos apóstolos, essa geração de vocês, que é a geração de Estevão, amavam a palavra dos apóstolos com simplicidade. Essa semente do martírio de Estevão, irmãos, eu estou vendo brotar hoje. Eu não vi em toda a história da igreja brotar aos da idade de vocês. E hoje, no final da era, nós somos os trabalhadores da última hora. Irmãos, nunca em toda a história da igreja tem brotado tantos adolescentes e tantos jovens para lutarem pelo reino de Deus. Nunca, nunca. Em toda a história da igreja, nos seus 20 séculos. Irmãos, vocês são o fruto do martírio de Estevão. Então vocês têm que permanecer nesse mesmo espírito de Estevão. Estamos aqui, irmãos, para lutar pelo reino. Mesmo em face da morte, nós não desistiremos. É esse espírito que tem que prevalecer entre vocês. Por isso, irmãos, que o Senhor fez cair na aurora as gotas de orvalho, para cumprir a palavra em Salmo 110, 1 e 2. Eu falei de cor, vamos dar uma olhada. Salmos 110. Os 2 primeiros versículos, como dizem. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Disse o Pai ao Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, o Pai promete ao Filho de que porá todos os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés. Como ele vai fazer? Versículo 2. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Como Deus vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo? Quem vai dar esse poder, essa autoridade para que isso aconteça? Sião. Vem de Sião. Por isso, irmãos, faça parte de Sião. E nós estamos desesperadamente procurando os buscadores. Você é um buscador. Só que nós precisamos completar o número dos buscadores para que o Senhor possa voltar. Segura um pouco esse texto. Vamos para Apocalipse 14. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Esse monte Sião é no céu, não é mais aqui na terra. E com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Quem são esses 144.000 que estarão no monte Sião celestial, junto com o Cordeiro em pé? São os que hoje
estão lutando em Sião para pôr todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo e trazer o reino de Cristo aqui na terra. Você foi chamado para isso. Eu fui chamado para isso. Aí sim, Deus vai formar um exército para esse trabalho. Versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Eu vou ler na versão King James atualizada. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. Tu terás. Quem terá? Cristo, o Filho. O Pai prometeu e o Filho vai ter. Agora, Cristo está olhando para vocês. Ele vai dizer para o Pai: Pai, obrigado. Você me prometeu, o Senhor está formando aqui, ó, um exército. Que estão lutando em Sião, lutando pelo reino. Só que nós precisamos encontrar e completar os 144 mil. E todos os 144 mil não tem que só fazer número, tem que ser engajados. Tem que ser os 318 homens de Abraão nascidos de casa. Então nós vamos achar esses. Talvez a gente hoje já tenha pelo menos 35 mil homens nas igrejas. Mas precisamos fazer chegar até 144 mil. Vamos continuar pregando o Evangelho. Evangelho do Reino. Para achar os buscadores. Nós pregamos o Evangelho do Reino, sem acepção de pessoas. Quem o Senhor colocar na nossa frente, pregamos. Mas certamente, dentre esses, que para quem nós pregamos, o Senhor vai nos fazer achar os 144 mil buscadores. 144 mil, como os 318 homens nascidos de casa. Vão lutar pelo reino. Eu tenho uma outra metade da mensagem para falar, mas não vou falar mais. Mas eu quero dizer o seguinte. Deus está ganhando uma geração de adolescentes. Os que tinham, em 2020, 13 anos, hoje já tem 18 anos. Vocês hoje, tem muitos aqui, são de 11 anos, 12 anos, 13 anos. Daqui a 5 anos, vocês vão estar com 15, 16, 17, 18 anos. Certo ou não? Vocês já vão estar fazendo parte desses exércitos para lutar na frente da batalha. Deus, Cristo, está alegre com vocês. E não só vocês, graças a Deus, existe uma linha de aspirações, desde as nossas crianças de 2 anos, quando já se deu alguma consciência de ver os seus pais acompanharem a palavra, né? As lives,
a palavra profética pela televisão, certamente as crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos já estão entrando nessa cultura, certo? Uma criança menos de 2 anos chega a lembrar os adultos, chegou a hora da live, assistir, né? Quer dizer, vocês estão conversando ainda, vamos assistir a live. Criança de menos de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quantos meninos de 5 anos, 6 anos, irmãos, já puxam um grito de guerra? O Senhor vem vindo uma geração que o pai prometeu para o filho. E vocês já estão na idade de 11, 12 anos, 13 anos, logo, logo vocês serão jovens. Estevão começou com a adolescência, e quando ele foi ser útil ao Senhor, certamente já chegou nessa idade de 20 anos. Eu estou alegre por ter vocês. O Senhor está alegre. No entanto, quando chega a 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos, vem uma encruzilhada na vida humana. Vocês vão se encontrar numa encruzilhada. Que encruzilhada? Para casos de adolescentes, nós recomendamos, todos devem terminar o ensino médio, certo? E quando termina o ensino médio, vocês se veem de frente de uma encruzilhada. O que eu vou fazer daqui para frente? Por isso, irmão, vocês ouviram hoje, a mensagem de hoje de manhã foi um chamamento. Vocês foram chamados para servirem ao Senhor. Para vocês se engajarem nessa luta. Então existe, a partir desse momento, existe uma escolha diante de você. Graças a Deus, uma boa parte de vocês já vão estar se preparando para estarem já na frente da batalha da obra. Uma boa parte de vocês vão estar sendo já preparados, vocês vão fazer o SEAP. Todos devem fazer o SEAP. Todos. Não importa qual for a sua escolha daí para frente. Todos devem fazer SEAP. E uma boa parte de vocês vai escolher servir ao Senhor na colportagem. Vocês vão ser missionários para pregar o Evangelho do Reino. E quem sabe serem enviados pelo SIM para serem missionários internacionais, enfrentar dificuldades lá na Ásia, na África, Oceania, América Central, América do Sul, América do Norte, Europa, leste europeu. Vocês estão dispostos? Mas alguns, talvez, a direção que o Senhor der é fazer faculdade, certo? Se o Senhor der essa direção, vai fazer faculdade. Só que, tanto uma direção tomada e a outra direção tomada, é muito importante você ser muito bem preparado até o momento do SEAP. Em outras palavras, você não pode ser alguém, desculpe me falar, de meia boca. Se o Senhor te destinou para ser um missionário, ser um comportor,
não pode ser um comportor de qualquer jeito. Comportor acomodado, comportor de pouca produção, comportor com pouco encargo, podendo sobreviver, está contente. Irmão, não, o Senhor precisa de trabalhadores e guerreiros de elite. Porque eu vejo alguns comportores que vêm vindo, sabe, se acomodarem, relaxarem, produzir pouco, se acomodarem, se casam e se acomodam de pouca produção. Não conseguimos enviá-los para fora, porque são de pouca produção. Irmão, nós temos que mudar essa história. Ser comportor não é um cabide de emprego. Não podemos nos acomodar. Nós estamos aqui numa luta. Lembre-se que vocês são os 318 homens nascidos de casa que o Senhor quer contar com vocês. Por isso, Jones, o SEAP tem muita responsabilidade. Não pode formar ninguém de meia boca. Tem que formar comportores de elite. Os que têm espírito de Estevão. Ele estava ali na frente da morte, com risco de morrer, mas ele não tinha medo. E ali a Bíblia diz, quando ele foi apedrejado e quando ele morreu, dá uma olhada. Ó Senhor Jesus, Estevão foi martirizado por tua causa. Você agora deve honrar o martírio dele. Deixa eu ver. Versículo 54, Atos 7. Ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração, quilhavam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita, à destra de Deus. O Filho do Homem, quando Estevão estava sendo martirizado, Jesus estava em pé, lá no céu, tá? Aí, versículo 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Senhor Jesus. E agora vocês têm que honrar esse martírio. Não sirva o Senhor relaxadamente. Vamos dar 110% para o Senhor. Dar o nosso melhor para o Senhor. Agora eu vou dizer para aqueles que vão fazer faculdade. Aqueles que escolheram fazer faculdade e têm um chamamento do Senhor, se você não tiver esse mesmo espírito de luta de Estevão e enfrentar a faculdade, você vai se apagar. Então, até para fazer faculdade, você precisa ter esse espírito de guerreiro. E alguns, talvez por necessidade, vão trabalhar. É a opção dele. Mas ninguém pode deixar de ter esse espírito de Estevão para lutar. Agora eu vou dizer uma palavra para os capitães, para os valentes de Davi. Alguns de vocês já têm idade, 25 anos, 30 anos, 35 anos. Alguns já se formaram da faculdade, já estão trabalhando em uma boa empresa, têm bons empregos,
E quanto mais você é competente, porque, irmãos, a igreja está formando jovens competentes. E quanto mais você é competente, mais então o mundo suga você. A empresa suga você. E te paga bem, mas trabalha 8, 9, 10 horas por dia para a empresa. Você não tem tempo para nada. No entanto, tem dinheiro. Você vai ter dinheiro. E você vive no ambiente com os colegas e todo mundo corre atrás do dinheiro. Bons carros, bons apartamentos, boa condição de vida, bons restaurantes e tal. E você acaba se entorpecendo nesse ambiente. E aí você não quer perder essa estrutura toda que você já conquistou. E você não tem coração negativo, você também quer servir ao Senhor, mas você não vê como servir ao Senhor, porque o seu tempo todo é ocupado. Não tem como. Eu quero servir ao Senhor, mas não tem como. Não consigo dar tempo mais, porque já estou totalmente comprometido. Irmãos, eu quero dizer para você, o Senhor quer usar você também. Basta você ter um pouco de interesse e dizer, se você for tocado por essa palavra, diga para o Senhor, Senhor, eu não vou fazer grandes promessas, mas eu quero só fazer uma coisa no começo, seguir de perto a palavra. Experimente seguir de perto. Mesmo que você não tenha tempo, tenha muito pouco tempo. Pega a imersão, não gasta muito tempo. Pega a imersão todo dia e leva a sério. Acompanhe a palavra. E você vai ver que o Senhor vai criar oportunidades e vai mudar você. E você vai perceber que o tempo que você acha que não tinha, vai aparecer. E a sua vida vai fazer mais sentido. Você vai estar servindo o Senhor e a obra do Senhor, sem perder nada do seu trabalho. Vocês acreditam ou não? Eu quero encorajar esses que estão nessa faixa etária. 30 anos, 25, 35 anos. O Senhor precisa de vocês. Vou chamar alguns para dar testemunho. Vai. Quem vem? Vem para cá. Quem? Vem. Vem. Os testemunhos deles vão provar para vocês que é possível servir ao Senhor no meio de tantos compromissos de trabalho. E o Senhor está usando grandemente esses irmãos aí, na obra do Senhor. Agora com vocês, mostra, né, dá o seu testemunho, né, pelo menos para dizer que eu estou falando verdade, vai. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Aqueles que trabalham, eles têm que servir em tempo integral. O trabalho não pode ser uma desculpa, não pode ser um engodo, como o irmão Pedro falou. Mas nosso trabalho é para servir o Senhor. Eu sou engenheiro também. Trabalho já na indústria aeronáutica por mais de 20 anos. E sempre estive envolvido, servindo o Senhor na igreja, na obra. Né? E mais ou menos há 2 anos atrás, eu estava numa situação de trabalho que eu estava muito ocupado. Estava assumindo várias funções dentro da empresa e ouvindo uma palavra, a palavra profética. Eu fiquei desesperado, e eu chorando, eu pedi para o Senhor mudar minha situação, porque eu estava realmente muito ocupado, e meu coração não era esse. Aí o Senhor mudou meu emprego, ó Senhor Jesus, e me deu a condição de trabalhar de home office, né, remotamente, e eu comecei a ter mais flexibilidade, para servir o Senhor mais, porque esse é o nosso coração, irmãos. Nós queremos colocar tudo que nós somos no Senhor. Servir as igrejas, servir na obra, nosso dinheiro, nossa vida, nossa família, tudo. Só que quanto mais eu servia, foi chegando a época da minha avaliação. Eu fiquei preocupado, né?
estou servindo muito, né? E não sei como é que vai ser um trabalho novo. E o meu chefe me chamou para avaliação. E eu super preocupado, né? Senhor Jesus. Aí ele falou assim: olha, queria falar para você que nós estamos muito alegres com você, muito satisfeitos, porque você se adaptou muito bem e você é uma das pessoas com maior produtividade aqui na empresa. Ô Senhor Jesus! E daqui a alguns meses eu vou te dar uma promoção. Irmãos, eu não acreditei. Ó Senhor Jesus! Aí foi o segundo ano. Eu estava servindo mais ainda. Rivelino é prova disso, né? O Juan Davi está aí. É viagem para lá, é viagem para cá, é visita nas igrejas, é reunião de comportores, é comunhão com comportores, é casa de adolescentes, é sair para as ruas, é fazer comportagem, é vem ver. Irmãos, é tudo. Não fica de fora de nada. Aí vem a segunda avaliação, segundo ano. E eu estava mais preocupado que no primeiro. Senhor, e agora? Aí ele vem, olha, nós estamos muito contentes com você. Mantenha a sua produtividade, que está muito boa. Irmãos, é um milagre. O Senhor vai te dar a sabedoria, vai te dar a prudência para você servir o Senhor, para você trabalhar e para você usar o seu trabalho para Cristo. Amém? Daniel Silva, ele coopera conosco na obra nos Estados Unidos. Graças a Deus, sabe, o Senhor pôde tirar, né? Nós podemos extrair no meio de tanta ocupação alguém que está servindo realmente as igrejas, né? Também não sei onde ela arruma tempo, mas olha só o testemunho dele, o Senhor nunca deixa ele na mão, né? Pelo contrário, o Senhor cuida dele. Amém, amém. Aleluia. Irmãos, a experiência, acho que de todos os valentes é muito semelhante, né? Minha é muito parecida com a do Daniel, né? Quando a gente entrega o nosso tempo ao Senhor, o mundo começa a nos dar mais e mais oportunidade, nos chama mais para poder nos arraigar, mas o meu coração, irmãos, foi ficar perto da palavra. E nas avaliações que eu fiz, né, eu tinha também a mesma preocupação do Daniel. Tinha uma avaliação com um chefe e o chefe virou, quando eu fui falar com ele, eu falei, ele vai reclamar porque se eu me olhar, eu vou falar, poxa, eu estou dando às vezes mais tempo durante o final de semana para o Senhor, durante a semana para o Senhor, do que para o meu trabalho. E eu fiquei preocupado, irmãos, né? Os finais de semana era mais cansativo do que a semana, sendo bem sincero. Casa de adolescente, saída, agenda positiva. E aí, irmãos, quando ele veio me avaliar, ele falou, poxa, não tenho o que falar de você. Você está indo muito bem, né? Você está progredindo e as coisas estão acontecendo, muito bom. E aí, irmãos, esse ano o César me ligou e falou assim, olha, você tem como tirar férias? E eu virei e falei assim, poxa, vai vir alguma coisa aí, né? E aí eu aceitei ir para o Japão e fomos até o Vietnã também, né? Irmãos, foram 20 dias que eu tirei, né? E eu confesso para os irmãos que eu consegui pegar alguns dias de férias, outros foram conseguidos. Mas, irmãos, quando eu retornei de viagem, esse meu chefe me ligou e aí perguntou, e aí, como é que foram as coisas aí no Brasil? Como é que foram nesse período que você ficou 20 dias fora? Eu falei, eu voltei, né, chequei todo com o pessoal, estava tudo normal. Eu falei, tá tudo normal, tudo ok. Ele olhou para mim e falou assim, quer dizer que você saiu e a empresa continuou indo. Então não se preocupa, que bom. Irmãos, aquilo foi o Senhor falando para mim. Falando de que quando você coloca o seu coração nas coisas do Senhor, o Senhor honra. O Senhor honra, irmãos, né? A gente tem agenda positiva, a gente lá em casa tá assim, nossas viagens, o planejamento já é de acordo com a agenda positiva. Eu recebi esse mesmo meu chefe me convidou para fazer uma viagem internacional para a Europa e eu não estava pensando em ir, né? Eu pensei em mandar outra pessoa. E ele falou, não, eu quero que você vá. E aí eu fui olhar e falei assim, peraí, deixa eu ver qual que é a conferência que eu vou perder. E aí eu comecei a olhar, irmãos, é perto da conferência na África. Eu consigo ir talvez para lá e de lá voltar para a África. Irmãos, coisas que você não imagina que pode acontecer, começam a acontecer. E isso, irmãos, não é por mérito, né? Não é pela nossa capacidade, mas depende do nosso coração.
Quando a gente entrega o nosso coração, o Senhor faz. E a última, irmãos, assim, nessa viagem da Ásia até, na empresa a gente perdeu um projeto muito importante para a empresa, né? E a gente faz o planejamento a cada trimestre. E eu estava preocupado, eu falei, Senhor, perdemos esse projeto importante, projeto que estava no nosso budget, tudo planejado. E eu orava ao Senhor, falei, Senhor, mas, poxa, eu estou servindo, eu estou entregando meu tempo, por que o Senhor não me deu? Né? Eu cheguei a falar isso para o Senhor. E aí, irmãos, eu fui fazer o planejamento agora de junho, né? Irmãos, os números não fechavam. Mas não fechavam no seguinte sentido, a gente perdeu um projeto importante e os números estavam melhores. E eu olhava para aquilo e falava, é impossível. E aí eu começava a procurar, eu comecei a achar de onde estavam vindo os números, irmãos, de projetos, de contratos, que eu nem sabia que estava acontecendo. Irmãos, nós temos que crer. E aí, quando eu fui falar isso para o meu chefe, na hora que eu fui refazer esse planejamento, eu mudei. Eu falei assim, eu vou tirar um pouco o peso para ele não perceber isso, né? A gente perdeu um projeto e os números estão subindo, eu prefiro que ele não perceba, vamos mostrar, até para não ser um pouco conservador, né? Para não chegar no final do ano ele me cobrar esses números, né? Irmãos, e ele nitidamente ele falou, ele viu, ele falou assim, olha, eu vi que isso aconteceu, muito bom, e isso tem acontecido porque a empresa está rodando, e está indo muito bem, né? E aí, orando com a minha esposa, né, a gente falando sobre isso, ela virou e me falou um negócio muito interessante, ela falou assim, você já parou para pensar que esse projeto vocês perderam, porque se você tivesse ganho, seu tempo ia ser consumido? Irmãos, nós temos que crer, né? Abraão andou por fé, ele não andou pelo que viu, nem pelo que ele ouviu, ou pelo que ele estava vendo ali na situação, ele creu. Então, valentes, creiam e sirvam ao Senhor, deem o seu tempo, as agendas positivas, sigam a palavra de perto, ó Senhor Jesus. Amém. Rafael amém. Rocha, ele serve aqui em Sumaré, né, desde que o Senhor levantou a casa de adolescentes aqui, ele juntamente com outros valentes de Davi da sua idade, passaram a seguir a palavra de perto, além de dele tão ocupado, ele viaja muito, mas assim, esses valentes de Davi, que quando puder, eles estão sempre junto conosco em São Paulo, né, e também estão ajudando as igrejas aqui da região, sabe? Então assim, está sendo muito útil na mão do Senhor. Vocês veem, né, e essa viagem que ele fez para a Ásia, né, ele ganhou um filho espiritual em Vietnã, né? E está tendo que apacentar um vietnamita, né, todo dia, tá? Então, irmãos, os irmãos que servem com ele aqui em Sumaré disseram, o que aconteceu com o Rafael Rocha? Ele saiu, voltou diferente, tá 1000 por hora, né? Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês, valente de Davi, se você está muito ocupado, faça uma viagem dessa, vai para frente da obra, você vai voltar totalmente diferente. Amém. Amém, irmãos, meu nome é Douglas, sou de São Paulo, minha experiência é pagar um preço para estar na conferência. O valente Davi, às vezes ele imagina que já passou da sua idade de estar na conferência aqui em Tropas Capitães, mas mesmo nós com a agenda cheia no trabalho, minha experiência é nós temos que manter uma seriedade na nossa agenda no trabalho, mas nós precisamos dar prioridade para o Senhor. A nossa agenda tem que ter ali um tempo para o Senhor. Então, nós estamos vindo para a conferência. Irmãos, o que nós ganhamos aqui em quinta e sexta-feira é algo absurdo. Os valentes de Davi que não estavam aqui perderam uma direção absurda. Irmãos, nós precisamos dar atenção para as conferências. Mesmo com trabalho, mesmo com agenda difícil no trabalho, nós precisamos pagar um preço. Tirar férias, negociar, assim como o Daniel fez, sabe? Buscar, pagar um preço para estar aqui. Ter uma palavra especial para você. Uma direção que o Senhor vai dar na sua vida. E isso eu posso provar para mim, na minha vida profissional, o Senhor tem me abençoado tanto, quanto para minha família também está aqui pagando um preço para estar aqui. Quanto o Senhor tem nos abençoado. O Senhor abençoa a nossa vida, a nossa família. E é uma idade nossa de muita preocupação. De muito, aonde nós vamos empregar o nosso dinheiro, como ganhar mais dinheiro.
E quando você está aqui, você ouve uma palavra que aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Amém. Você se preocupa com a obra, você se preocupa com as coisas do Senhor. Então muda a sua cabeça, muda o seu foco. Você passa a viver pela fé, você passa a olhar e confiar no Senhor e se preocupar com as coisas dele. Então essa é a minha experiência, irmãos, de que colocar o Senhor em primeiro lugar. A sua idade hoje é uma idade para servir o Senhor. Muitos da minha idade hoje estão com uma vida muito boa e é difícil conciliar com as coisas do Senhor. Mas, irmãos, vamos perseverar com esses, vamos cuidar desses valentes de Davi. E que a conferência é um lugar também para o valente de Davi. Se você está acima de 35, 45 anos, venha para a conferência, tem muito espaço para servir. E a palavra que você vai ouvir aqui vai dar direção para a sua vida. Amém. Jesus. Irmãos, meu nome é Rodrigo, sou da igreja em São Paulo. Talvez eu sou o mais velho entre os 4, né? Senhor Jesus, eu queria passar um pouquinho a minha experiência para vocês, como o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Em 2017, então já vai fazer um pouquinho de tempo, né? Eu acho que o Senhor apareceu de uma maneira mais clara para mim. Tinha acontecido um evento ali, a perda de um irmão muito querido, de todos nós. E o Senhor falou forte no meu coração, me mostrou o quanto de tempo que eu perdi. Mas eu vivi a vida da igreja. Eu ia às reuniões, servia em muitos serviços, me envolvia de maneira pontuais, específicas. Senhor Jesus. Mas ali, parece que o Senhor mostrou mais para mim, Rodrigo, você tem gastado tanto o seu tempo no seu serviço, no seu negócio. Olha o tanto de tempo que você já desperdiçou. 2017, 8 anos atrás, eu tinha 42 anos de idade. Hoje eu tenho 50. E eu tomei uma decisão. Ali, naquele momento, eu falei, eu não vou mais perder tempo. Nós temos escutado falar muito sobre o tempo, né? Que o tempo o Senhor fez para cumprir a vontade dEle. Não é? Senhor Jesus. E aí, eu comecei a acompanhar mais o irmão Pedro. Não foi o irmão Pedro que me chamava para ir para as conferências. Eu arranjei um parceiro, meu irmão Francisco Lita ali. Levanta aí, Francisco Lita, para você. Amém? Outros irmãos também iam com a gente. Mas a gente ficava olhando as agendas. Amir, como é que está a agenda da conferência? Maurício, como é que está a agenda da conferência? E comprava passagem. E queria acompanhar o irmão Pedro. Irmãos, e acompanhar a palavra profética fez muito bem na minha vida. Foi muito saudável para mim. E também me abriu melhor a visão de entender um pouco mais a obra do Senhor. Senhor Jesus. E eu ganhei mais encargo. E com encargo também vem mais responsabilidade. Mas eu não deixei de trabalhar. Mas ainda naquele momento, eu tinha, confesso para vocês, um pequeno conflito. Qual era o meu conflito? O meu tempo para o trabalho, eu sou dono de um negócio, tenho um negócio, sou muito bem sucedido, há 25 anos tenho um negócio. E eu tentava dividir o tempo com o Senhor. Esse é o meu tempo para o Senhor e esse é meu tempo ainda do meu negócio. Mas o Senhor ainda não queria isso. O Senhor queria ganhar ainda mais o meu coração. E graças ao Senhor, buscando também ao Senhor, temos que ser buscadores. O Senhor foi mostrando para mim, e isso foi de uma maneira natural, irmãos, acompanhando os irmãos que estão à nossa frente, acompanhando a palavra profética. Chegou num ponto que eu percebi que já não mais havia essa divisão. Parece que o foco ficou mais acertado. Era um só viver, um só foco. Hoje, quando eu estou fazendo as coisas, tudo, em primeiro lugar, é do Senhor. E sabe o que acontece? Aquilo que no passado eu achava, puxa,
como é que vai ficar as contas, né? Puxa, eu vou ficar 10 dias fora. Poxa, eu vou ficar 15 dias fora. Até hoje acontece isso. O Senhor ia cuidando de cada aspecto. Quando o teu coração, quando tudo é para o Senhor, quando as coisas do Senhor é primazia na sua vida, aquilo que o Senhor te deu para administrar, que inclusive é o seu tempo, não é só os recursos, o seu tempo, o Senhor cuida de todas as coisas. Eu não poderia deixar de falar que eu tenho 3 filhos, que eu sempre tive o apoio da minha esposa. Minha esposa sempre me apoiou. Ela deve estar por aqui, né? Ela sempre me apoiou. E ela falou: Rodrigo, sempre vou continuar te apoiando, porque isso faz muito bem. Ela sabe o quão bem isso fez na minha vida, servir ao Senhor. Então vocês que estão naquela idade, os adolescentes escutam que vocês vão chegar nessa idade, mas vocês que estão naquela idade, na faculdade, buscando trabalho, ou até mesmo já terminou a faculdade, irmãos, tomem cuidado. Tomem cuidado para o inimigo não te enganar, não mostrar e te distrair das coisas do Senhor. Nosso coração só é do Senhor. Nosso foco só é do Senhor. Nós estamos aqui nessa terra para que todas as coisas sejam sujeitas a Cristo. Então o Senhor volta e depois entrega ao Pai. Senhor Jesus. Amém. Rodrigo, ele tem um escritório de advocacia muito ocupado, cuida de muitas empresas, mas desde que ele começou, né, a servir ao Senhor, cada vez mais, até me surpreende, né? Às vezes, por exemplo, essa ida para a Ásia, já foi várias vezes, né, para a África do Sul também, ele que cuida, tem ajudado a cuidar, são às vezes uma saída de 10 dias, 12 dias, mas como é que vai deixar a empresa, né, esse tempo todo? Mas o testemunho que ele tem dado para mim, o Senhor tem cuidado de tudo. O Senhor tá fazendo prosperar o negócio dele, não tem caído nada não. E o Douglas, né, que eu esqueci de apresentar, Douglas, ele também, né, muito, graças ao Senhor, muito solicitado, muito ocupado, mas recentemente, menos de 2 meses, ele trocou de emprego para um emprego de muito maior responsabilidade, né, mais bem remunerado, mas também mais responsabilidade. Não era para ele estar aqui nessa conferência, mas ele veio pela fé, né? Está aqui. Então isso mostra para vocês, irmãos, você não vai perder nada se você se decidir dedicar a servir ao Senhor. Por isso, irmãos, o Senhor precisa de pessoas que dão, né, todo o coração para Ele, 110% para Ele, né, os 308 homens nascidos de casa, nós vamos vencer 4 reis, vamos trazer o Senhor de volta, amém.